Olá, eu sou o Jonatas e hoje vamos falar sobre João Simões Lopes Neto. João Simões Lopes Neto nasceu em Pelotas, Rio Grande do Sul, em 9 de março de 1865 e faleceu em 14 de junho de 1916, acometido de grave molestia. Somente durante a infância teve contato com a vida campeira. Aos 13 anos, ingressou no Colégio Abílio, no Rio de Janeiro, matriculando-se posteriormente na Faculdade de Medicina, que foi obrigado a abandonar no terceiro ano, porque já estaria gravemente enfermo. Em 1886, retornou a Pelotas, passando a levar uma vida essencialmente urbana, uma vez que a sua cidade se encontrava em constante urbanização, sendo um dos polos culturais importantes do estado. Seu interesse pelo resgate da cultura gaúcha e a linguagem regionalista utilizada em suas obras levam-nos a crer que o autor faria o tipo gaúcho tradicionalista, porém seus biógrafos afirmam que ele jamais vestiu uma bombacha e que seus hábitos culturais eram urbanos. Desde que retornou a Pelotas, nunca mais se afastou da sua cidade natal, tendo uma atuação cultural muito importante na comunidade como colaborador organizacional do jornal Diário Popular. Em 1912, publicou Contos Gauchescos, obras que notabilizou como um dos maiores escritores da literatura do Rio Grande do Sul. Função no pré-modernismo. Simões Lopes Neto pode ser considerado o maior regionalista do Rio Grande do Sul, pois mesmo sendo reconhecido 37 anos depois de sua morte, lançou as bases para o entendimento do tradicionalismo na cultura gaúcha em obras como Cancioneiro Guasca, Contos Gauchescos e Lendas do Sul. Retratando o pré-modernismo, encontramos em suas obras uma prosa de tom poético em meio a uma linguagem coloquial, que se volta a olhar a história da formação do povo gaúcho. Em A Boitatá, vemos a presença dos indígenas nos Pampas, com a perspectiva cultural dos nativos. No O Negrinho do Pastoreiro, podemos ver essa formação étnico-cultural do povo gaúcho, onde, conhecendo o período anterior à colonização, podemos ver como Simões aborda o sistema de poder da época, mostrando as relações vigentes do regime, com um estancieiro, um homem rico e um escravo pobre sem nome. Em suas obras, podemos ver essas temáticas regionais, a exploração dos períodos e contextos históricos como políticos com sua linguagem regionalizada, onde podemos caracterizar o pré-modernismo com o início do modernismo. O Negrinho do Pastoreio é considerada a mais genuinamente sul-riograndense, pois pontua o linguajar e ambientes típicos do gaúcho no interior do Rio Grande do Sul. Muito lida e contada, esta lenda reconstrói a trajetória do Negrinho, a quem não deram padrinho nem nome. Por isso, o Negrinho se dizia afilhado da Virgem, Nossa Senhora. Talvez a lenda tenha sua popularidade embasada no quão chocante é uma alegoria dos maus tratos aos escravos num estado onde a escravidão não foi enfática nem agressiva. Fala de um tempo em que as estâncias, como símbolo da propriedade privada, começavam a surgir e do fazendeiro como um mau caráter, contraponto da heroicidade com que o campeiro gaúcho era sempre configurado, na qual a generosidade e hospitalidade eram fundamentais. O Negrinho do Pastoreio é um personagem do folclore brasileiro muito conhecido na região sul do país, de origem africana e cristã. A lenda do Negrinho do Pastoreio surgiu provavelmente no século XIX. Reza a lenda que ainda no tempo da escravidão no país, essa personagem foi um pequeno escravo que sofreu muito com os maus tratos de um fazendeiro. No determinado dia, o senhor pediu-lhe que cuidasse de alguns cavalos, porém um deles acabou fugindo. Quando retornou, seu dono sentiu falta do cavalo baio, e com isso resolveu castigar o negrinho. Após sair em busca do cavalo perdido, o negrinho chega a encontrá-lo, porém não conseguiu capturá-lo. Desta maneira, o senhor resolve castigar o garoto com muitas chibatadas, e além disso, lança-o num formigueiro. Perto da morte, o fazendeiro resolveu deixar o garoto ali no formigueiro, certo de que já estava morto. Entretanto, no dia seguinte, o próprio fazendeiro se depara com o garoto e fica perplexo, pois a criança não apresentava nenhum ferimento no corpo. Além disso, ele estava montado num cavalo perdido, e ao seu lado estava a Virgem Maria, padroeira do órfão garoto. Muito arrependido, o fazendeiro resolveu pedir perdão. Todavia, o negrinho saiu galopando feliz e livre no cavalo baio.
Na sociedade, esta obra literária foi usada bastante nas escolas para demonstrar como acontecia a escravidão e o racismo antigamente, assim também dando a ideia de como os escravos sofriam, principalmente as crianças, que é o foco dessa obra.